O cessar-fogo entre o Estado de Israel e o Hamas durou pouquíssimo tempo e terminou de forma violenta. Mais de 400 pessoas morreram depois de uma ofensiva mortal do exército israelense. Outras 600 pessoas ficaram feridas. Os bombardeios aconteceram de noite, mirando alvos civis, destruindo 3 casas e um edifício no centro da cidade de Gaza. Entre as vítimas estão muitas crianças e também mulheres. As imagens mostram algumas delas sendo socorridas e levadas até o hospital de Al-Alda, a mais de 30 quilômetros do local do ataque. O cessar-fogo tinha começado no dia 19 de janeiro, mas não durou. O exército de Israel acusou o Hamas de não cumprir as bases do acordo e, nesse período, fez ataques a Gaza e também na Cisjordânia. Os conflitos entre Israel e Gaza começaram em outubro de 23, depois do grupo palestino promover uma série de ataques, matando e sequestrando civis israelenses. A resposta veio de forma brutal. Usando todo o seu poderio militar, com o apoio dos Estados Unidos, Israel bombardeou Gaza seguidas vezes, deixando mais de 70 mil mortos e 100 mil feridos até janeiro deste ano. Quarta-feira, 19 de março de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli, esse é o videocast Em Detalhes, aqui sempre com um convidado, uma convidada. A gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Vou conversar mais uma vez com o historiador João Miragaia. João, prazer mais uma vez em te receber aqui. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado a vocês, Gabriela, pelo convite. Antes de começar essa entrevista, eu quero te convidar a participar da nossa Jornada do Esporte aqui no ICL. A gente vai ter uma aula inaugural que você pode descobrir como aplicar não só na prática do esporte, mas também na sua vida. O Eduardo Moreira vai conversar com o Mark Kaelin, que foi 6 vezes campeão do Ironman, e também eleito pela ESPN como o maior atleta de endurance de todos os tempos. Quer dizer, a gente está falando aqui do esporte de alto rendimento e dá para aplicar isso na nossa vida também. Também nessa jornada, a gente vai ter a participação da Joana Maranhão, que é uma atleta com medalha olímpica, que tornou o esporte, tenta fazer isso até hoje, essa prática mais humana. A gente vai conversar também, ouvir também o Marco Schultz, que é um instrutor de yoga com mais de 25 anos de experiência. A gente vai ajudar todo mundo nessa jornada de autoconhecimento. Eduardo Moreira conversa com eles no domingo do dia 30 de março, 8 horas da noite. Então, já se inscreve agora. Dá uma pausinha, escreve no seu navegador em detalhesicl.com.br para você poder participar e acompanhar o que vem por aí no nosso PECS, que é a nossa Psicologia do Esporte e Ciência da Superação, que está sendo inaugurada com essa grande aula que a gente vai poder participar. Mas não perde, porque vai ser gratuita. Agora sim, a gente vai voltar para a nossa entrevista. Vamos lá, professor. Eu te pergunto, para a gente começar essa conversa, por que Israel quebrou o cessar-fogo e voltou a bombardear Gaza e se o acordo pode ser rompido, que é a maior preocupação nesse momento, né? Olha, Gabriela, na verdade, o acordo de cessar-fogo ele expirou já tem cerca de 2 semanas. E a guerra, ao contrário do que alguns previam, ela não se renovou após esse período no qual a primeira fase do cessar-fogo foi encerrada. O acordo de cessar-fogo, ele previa que a partir, se não me engano, do 16º dia a partir do momento que ele entrasse em voga, os dois lados deveriam entrar em negociações pela fase 2 do cessar-fogo, que seria a consolidação do cessar-fogo permanente, ou seja, do fim da guerra, cessar-fogo de longa duração, no qual Israel se retiraria totalmente da faixa de Gaza, inclusive da fronteira sul, da fronteira da faixa de Gaza com o Egito, e todos os reféns israelenses seriam libertados em troca de milhares de prisioneiros palestinos. O que se viu foi que essas negociações não aconteceram de fato, o cessar-fogo expirou
e durante cerca de 2 semanas a gente quase não teve nenhum acontecimento de violência na faixa de Gaza. E aí, na semana passada, no fim da semana passada, a gente teve alguns casos isolados, especialmente bombardeios israelenses, e na noite dessa segunda-feira, de segunda para terça, houve um intenso bombardeio israelense em diversos pontos na faixa de Gaza, sobretudo no sul, que, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, foram mortos cerca de 400 palestinos. E por que isso aconteceu? Por que Israel, de repente, decidiu atacar nesse momento? Eu listo aqui 3 razões, depois a gente pode se aprofundar em cada uma delas. A primeira é uma razão com a qual já está acostumado a ver, que é a forma que o governo israelense entende que impõe pressão sobre o Hamas para aceitar as condições impostas, no caso, pelo enviado dos Estados Unidos para questões do Oriente Médio, Steve Witkoff, para a extensão da fase 1 do cessar-fogo, não a entrada em vigor da fase 2. Ou seja, o Witkoff ele quer que a fase 1 seja estendida, vale lembrar que a fase 1 é uma fase temporária, que o Hamas liberte todos os reféns, por cerca de 2 meses, e aí se discutiria o fim da guerra. O Hamas se recusa a qualquer acordo que envolva a libertação dos reféns e que não tenha como contrapartida o fim da guerra. Então Israel entende que esses ataques militares, esses bombardeios, impõem alguma pressão sobre o Hamas. A segunda razão é uma razão absolutamente política. A gente se aproxima do dia 31 de março, o governo israelense precisa aprovar o orçamento até essa data. Os partidos ultra-ortodoxos ameaçam votar contra o governo, votar contra a proposta de orçamento, que se não for aprovada, o governo automaticamente cai. E o Netanyahu realizou esse bombardeio para trazer de volta ao governo o partido Força Judaica, do ex-ministro da Segurança Pública, Itamar Ben-Gvir, um ultra-radical, que condicionou o seu retorno ao governo ao retorno da guerra. E o Ben-Gvir, isso já funcionou. O Ben-Gvir, horas depois do bombardeio, já anunciou o seu retorno ao governo. E a terceira razão, não menos importante, é criar uma cortina de fumaça para obliterar, digamos assim, os protestos que estavam sendo marcados pelas ruas do país, especialmente em Jerusalém, para os dias de hoje e de amanhã também, contra a demissão do chefe do Shin Bet, do Ronen Bar, que foi anunciada pelo Netanyahu no sábado à noite. Então, realizando esse ataque, se cria um fato novo, que a mídia comentará, que vai envolver o país de uma maneira geral, a população geral, esvazia um pouco os protestos e tira essa questão da agenda nacional, espera a poeira baixar, o que interessa bastante ao Netanyahu. Quem ainda de quebra ganhou a sua liberação do depoimento nos casos nos quais ele é acusado de corrupção nos tribunais. Hoje ele foi liberado de depor por conta da situação de segurança do país. Nossa, são muitos pontos importantes aqui, hein, Biragaia? Tem mais um que eu queria trazer aqui, que eu queria te perguntar sobre qual a responsabilidade dos Estados Unidos nessa história, né? Porque depois dos bombardeios, o Hamas se pronunciou dizendo que os Estados Unidos têm total responsabilidade e disse o seguinte, tem um comunicado aqui, então vou usar entre aspas, né, o que eles disseram. Com seu ilimitado apoio político-militar à ocupação israelense, né? Washington tem total responsabilidade pelos massacres e assassinatos de mulheres e crianças em Gaza, fecha aspas. Esse é o comunicado, a gente já sabe a respeito do apoio militar a Israel. E também a gente tem acompanhado as declarações do Donald Trump a respeito disso, né? A gente, no caso das declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a gente tem que sempre estar atento ao que ele faz, mais do que ao que ele fala, porque nem tudo que ele fala, ele sequer propõe de fato que se transforme numa ação pública, ou numa questão de política pública do seu governo. Mas em alguns casos sim, em outros não. Eu diria que a maioria não, né? Por exemplo, o plano de evacuar Gaza dos palestinos e transformar numa Riviera do Oriente Médio, que basicamente é um plano de limpeza étnica, ele já voltou atrás, inclusive, sobre o que ele falou, e ele jamais esboçou qualquer plano para colocar isso em prática. Isso significa que esse comentário que ele fez é um comentário neutro ou que é inofensivo? Claro que não. Ele fortalece, ele legitimiza posições da extrema-direita israelense, ele respalda possíveis ações do exército israelense futuramente, obviamente com ordem do Ministério da Defesa. Então não são comentários inofensivos.
como quando ele diz que caso o Hamas não liberte os reféns, ele vai abrir as portas do inferno de Gaza, isso também não é um comentário inofensivo. Por exemplo, em Israel, esse comentário é interpretado como existe um apoio do governo norte-americano para não enviar mais ajuda humanitária, para impedir a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza, a fim de pressionar o Hamas a libertar os reféns. Esse é um discurso que o governo israelense faz, e essa é uma compreensão de como pode ser lida essa frase do Trump. Como se Gaza já não fosse um inferno na Terra já há mais de um ano e meio. Agora, eu acredito, essa é uma avaliação minha, ainda com as poucas informações que a gente tem agora, que a ação israelense dessa madrugada de segunda para terça, ela não tenha sido uma iniciativa feita em conjunto com os Estados Unidos. Obviamente, os Estados Unidos foram informados, possivelmente consultados, e deram um aval para esse ataque. Mas não foi uma iniciativa do governo Trump. Essa é uma iniciativa que atende, isso é importante deixar claro, atende diretamente a interesses políticos do governo Netanyahu, e especialmente da pessoa do Netanyahu. Então, eu acho que o governo Trump não se mete exatamente com questões muito próprias internas de Israel, respalda quando a narrativa ela exige esse tipo de respaldo, mas eu não acredito que isso tenha sido uma iniciativa, e não acredito de jeito nenhum que tenha sido uma iniciativa dos Estados Unidos, até porque isso contraria, de uma forma ou de outra, os objetivos, as pretensões dos Estados Unidos para o Oriente Médio, que precisa do cessar-fogo para poder desenvolver seus planos de uma grande coalizão de países entre os países, as monarquias sunitas do Golfo, com Israel. E a guerra em Gaza, o conflito em Gaza, os bombardeios israelenses em Gaza, atrapalham as pretensões do governo Trump nesse aspecto. Acho super importante a gente trazer esses pontos aqui, e também queria voltar a um dos motivos que você traz quando a gente começa a conversa, Miragaia, que é sobre como as coisas estão dadas ali no jogo político, né, no tabuleiro político do Netanyahu, porque a extrema-direita de Israel nunca foi a favor do cessar-fogo em Gaza, né, enfim. Então, queria te ouvir sobre isso, né, sobre como o Netanyahu precisa também desse grupo para governar e como fica a situação também, já que houve uma demissão que foi anunciada por ele, né, pelo governo dele, e esvaziando os protestos que estavam para acontecer ali. A gente tem que ter essa noção de que a realidade de hoje não é a realidade do dia 7 de outubro de 2023. No dia 7 de outubro existia um sentimento quase consensual em Israel de que a guerra a ser travada contra o Hamas em Gaza era uma guerra justa, era uma legítima defesa, era uma pauta necessária, que era... Assim, hoje em dia a gente compreende perfeitamente que aquilo não era razoável, aquela pretensão, mas que era necessário eliminar o Hamas como poder na faixa de Gaza. Talvez isso até fosse possível, não da forma, obviamente, que o governo israelense coordenou a situação, porque não estabeleceu em nenhum momento qualquer alternativa ao controle do Hamas em Gaza e simplesmente lançou mão de operações militares de grande intensidade, com grande número de mortos, que não resultaram em nenhuma saída estratégica para a situação em Gaza. Hoje em dia, no dia de hoje, na verdade, 18 de março de 2025, né, quase um ano e meio depois daquele 7 de outubro, a percepção da sociedade israelense é muito diferente da que era naquele momento. Hoje em dia, mais de 70% das pessoas, segundo qualquer pesquisa, é a favor do cessar-fogo permanente, em prol da libertação de todos os reféns. A gente já tem um número alto de 20% a 30% de reservistas que estão se recusando a servir o exército, e esse número, essa proporção pode aumentar muito mais caso o governo decida relançar operações terrestres na faixa de Gaza. O governo sabe disso. O governo sabe que se a população é contrária à guerra, quer a libertação dos reféns, e não acredita no próprio governo, o natural nesse caso é que reservistas se neguem a participar de uma guerra política, e não de uma guerra que atende aos interesses nacionais de uma forma ou de outra. Essa não é a percepção da população hoje em dia. Então, nesse contexto, a gente tem que analisar essa situação como uma ação política do governo Netanyahu, nada além disso. Obviamente, o exército israelense agora anunciou que foi morto o porta-voz da Jihad Islâmica na faixa de Gaza,
Claramente, essa não é uma execução que muda absolutamente nada na tônica do conflito. Não é nem justificável a quantidade de bombardeios feitos por uma pessoa tão desimportante assim, o porta-voz militar da Jihad Islâmica. Obviamente, ou possivelmente outros membros, outros terroristas, possam ter sido mortos ali, mas não é uma ação que é vista como razoável. E nesse momento que o Netanyahu demite o chefe do Shin Bet, que é o Serviço de Segurança Geral, é como se fosse o Mossad interno de Israel, que faz a espionagem, que faz o contra-terrorismo dentro do território israelense e dos territórios ocupados palestinos, isso levanta muita suspeita em relação à população, muita preocupação, porque o Shin Bet tem um mecanismo de controle de espionagem que é praticamente infinito. E se isso cai nas mãos do atual governo israelense, ninguém mais está livre de ser espionado no país por qualquer meio possível. Então o receio que a população tem é que ele nomeie para esse cargo uma pessoa ligada a ele, que seja complacente consigo, e isso, obviamente, seria um grande golpe no que resta de democracia em Israel. Então, os protestos estavam sendo convocados, houve muitas reações a essa demissão, inclusive por parte do judiciário, e nesse momento agora, a gente está vendo essas manifestações serem levemente esvaziadas, porque entrou em vigor outra questão, que é o retorno da guerra. Então agora, de repente, as manifestações mudaram. Quem agora está comandando as manifestações são as famílias dos reféns, pedindo para que o governo cesse com os ataques e chegue à segunda fase de cessar-fogo. Enquanto isso, por baixo dos panos, as questões envolvendo o golpe judicial e, por exemplo, a demissão do chefe do Shin Bet podem ser tocadas pelo governo israelense. Aí você trouxe um ponto que eu queria também ressaltar aqui, que é Israel anunciando que assassinou o chefe de governo do Hamas, né, durante esses bombardeios. Então, foi um comunicado oficial, divulgado pelas Forças de Defesa de Israel. Além dele, também tem mais 3 membros do Hamas que foram anunciados como alta probabilidade de estarem mortos. Então, não há essa confirmação, né? Eu te pergunto se, de alguma maneira, a gente possa ter alguma resposta, se o Hamas teria condições de dar alguma resposta a isso depois da morte dessas lideranças. O Hamas tem a mesma condição de dar uma resposta a isso que tinha antes da morte dessas lideranças. É uma condição reduzida, sobretudo se comparado ao ao poderio que o Hamas tinha no início da guerra. Né? A gente ficou 3, 4 meses escutando sirenes no centro do país, praticamente todos os dias. E, de repente, isso foi diminuindo até que elas praticamente cessaram. E vamos dizer que depois de fevereiro, março do ano passado, as sirenes soadas no centro do país por conta de ataques do Hamas ou da Jihad Islâmica saindo de Gaza, a gente pode contar nos dedos de uma mão. A gente sim escutou sirenes por meio de bombardeios do Hezbollah, os 2 ataques do Irã, os ataques dos Houthis, que aliás hoje voltaram a atacar Israel, mas o ataque foi direcionado à região sul do país, mas o Hamas tem o seu ímpeto ofensivo, o seu poderio muito, muito fragilizado. E a execução de determinados quadros do movimento, no momento atual, elas são muito pouco significativas. Vale lembrar que Israel matou as 2 principais lideranças do Hamas dentro da faixa de Gaza e as 2 principais lideranças do Hamas fora da faixa de Gaza, né? Que são o Yahya Sinwar, o Mohamed Deif, esses em Gaza, o Ismail Haniyeh e me fugiu o nome do ministro das Relações Exteriores do Hamas, que foi morto no Líbano, ainda no início da guerra. Então, e isso não alterou a condição do Hamas de contra-atacar. O que alterou foi realmente a destruição da estrutura do Hamas em Gaza, que o exército israelense alegou já há vários meses que já tinha terminado o seu trabalho, que qualquer ação que o exército fosse fazer ali não seria decisiva para alterar a conjuntura na faixa de Gaza, que a partir de determinado momento era necessária uma saída política, ou seja, um acordo feito por Israel com segmentos palestinos, com o apoio de determinados países árabes e etc. Isso na visão israelense, para substituir o poder do Hamas por outro poder na faixa de Gaza, e sempre deixando claro, isso, por exemplo, o próprio Shin Bet sempre deixou claro, que os palestinos jamais aceitariam qualquer alternativa de poder que não fosse genuinamente palestino, ou seja, não adianta trazer de fora membros dos Emirados Árabes ou da Arábia Saudita, do Egito,
de qualquer que seja para controlar a população de Gaza. Os palestinos não aceitariam isso. Então, o Hamas continua tendo algumas dezenas de milhares de membros na faixa de Gaza, boa parte deles combatentes, que não podem ser destruídos só por vias militares. Eu só queria aqui lembrar o nome, né, da liderança que foi morta ali no Líbano. Foi o Fatah Sharif Abu Almin, né? Esse que você estava tentando lembrar, Sim, professor. exatamente. Só aqui para ressaltar o nome dele. Agora, sobre, vamos dizer assim, né, qual é a situação atual em Gaza, que é devastadora. A gente falar sobre isso mais uma vez, você já até ressaltou os números aqui, né? A gente tem centenas de mortos na faixa de Gaza nessa terça-feira, talvez tenha sido o dia mais mortal desde que se anunciou o cessar-fogo. O Ministério da Saúde palestino ressalta que são mulheres e crianças essas vítimas. O que a gente pode falar em termos de ajuda humanitária, de acesso a serviços básicos, com a retomada desses ataques, né? Já que a gente está falando sobre o que significa esse ataque para os moradores de Gaza nesse momento. Eu ainda não tenho informações precisas sobre as construções, as estruturas civis que sofreram danos a partir desses ataques. A gente é informado sobre o número de mortos, que o Ministério da Saúde de Gaza, pertencente ao Hamas, divulga o número de mortos e aos poucos vai atualizando essa informação. Mas em relação à destruição da estrutura, a gente ainda não sabe, e eu temo que a gente nunca vá saber exatamente qual foi o impacto desses ataques em determinada estrutura. A ajuda humanitária, ela entrou em Gaza durante todo o tempo que o cessar-fogo ficou vigente, exceto 1 ou 2 dias por retaliação de Israel, por conta do Hamas não estar cumprindo com o acordo, segundo afirmava o exército israelense. Mas durante quase todo esse tempo, o número de caminhões de ajuda humanitária que entraram à faixa de Gaza, ele foi superior, inclusive, ao que tinha sido pré-estabelecido que deveria acontecer durante o cessar-fogo. A ajuda humanitária entrou durante esse tempo e a gente deixou de escutar aquelas informações, a gente deixou de ver aqueles vídeos, aquelas informações de que as pessoas estavam morrendo de fome, que não entrava remédio. Ou seja, a situação estava sendo, dentro da catástrofe que era a faixa de Gaza, remediada da maneira que se podia fazer. Óbvio que não é a maneira adequada, da maneira que se podia fazer. Israel suspendeu a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza tem cerca de 10 dias, alegando que isso era uma pressão sobre o Hamas para que libertasse os reféns. A grande questão é que quando Israel evita a entrada de ajuda humanitária, quem vai sofrer com esse bloqueio, no caso, são os civis de Gaza e os próprios reféns israelenses, não o Hamas. Porque o Hamas faz estoque, o Hamas desvia, e isso é sabido, diversas reportagens de vários meios de comunicação já trouxeram essa informação. O Hamas desvia parte do que é levado de ajuda humanitária, especialmente a gasolina, os combustíveis, que são fundamentais para que você possa ter luz elétrica, né, em Gaza, ou energia de maneira geral, e você pode impor à faixa de Gaza 6 meses de bloqueio e de não entrada de ajuda humanitária, que o Hamas não vai pagar um preço por isso. Quem paga esse preço é a população civil de Gaza e, obviamente, os reféns israelenses. Inclusive, os que já foram libertados relataram que cada vez que Israel tomava uma medida drástica e draconiana contra presos palestinos ou bombardeios de grande intensidade, eles pagavam com o próprio corpo, muitas vezes. Apanhavam, deles era retirada comida, enfim. Eles pagavam o preço por isso. Então, é absolutamente contraproducente em diversos aspectos. E, inclusive, contribui para as acusações de crimes de guerra, inclusive de genocídio, contra Israel nos tribunais internacionais. Porque você provocar uma situação na qual a população civil de determinado lugar sofre de fome é um crime de guerra e pode ser enquadrado como evidência do crime de genocídio. Então isso não atende a nenhum objetivo israelense. Aí sobre o cessar-fogo em si, né? Você mesmo falou, professor, a segunda fase deveria acontecer, né? Incluía a libertação dos demais prisioneiros, também retirada das tropas israelenses
de Gaza, negociação de uma trégua permanente, vamos dizer assim. Só que essas negociações acabaram ficando estagnadas. A gente teve, depois de 15 meses de bombardeios, esse acordo que começou lá em janeiro, né, em meados de janeiro, que foi uma mediação do Catar, dos Estados Unidos também, participação dos Estados Unidos e do Egito, e uma parte dos reféns que estava ali com o Hamas foi devolvida, vamos dizer assim, né, para as famílias em Israel, e também a gente teve uma quantia ali de milhares, vamos dizer, de palestinos que saíram das prisões. Essa fase, ela fica agora... Aliás, como é que fica, né, essa história? Volta para estaca zero, o cessar-fogo, no fim das contas, ele é suspenso. O que a gente pode esperar a partir de agora? E também te pergunto como é que os países podem reagir, não só os países que estão participando da mediação, né, mas também organizações internacionais, a ONU já se pronunciou, outros países estão se pronunciando e muitos deles condenando esse ataque. Olha, eu acho que não tem muita perspectiva de mudança em relação à posição da comunidade internacional ao que acontece em Gaza. Se quando os Estados Unidos ainda exerciam uma espécie de pressão pública contra Israel, que retórica que seja, a adesão da comunidade internacional não era significativa, hoje, com o governo Trump e com o amedrontamento que ele está causando em determinadas lideranças mundo afora, eu acho que isso é ainda menos provável e a tendência é que seja menos relevante a participação da comunidade internacional. Retoricamente, muitos vão condenar, alguns podem condenar de maneira agressiva, mas, no fim das contas, isso não altera os acontecimentos, não altera o curso dos acontecimentos, porque nenhuma ação prática, nenhuma ação drástica, nenhuma ação efetiva é tomada nesse caso. E o cessar-fogo, nesse momento, ele não existe. Né? Ele expirou e a guerra retornou. Eu não acredito que Israel vá entrar na faixa de Gaza com o ímpeto que tinha entrado antes, justamente pelas questões que eu trouxe aqui, sobre a quantidade de reservistas dispostos a entrar na guerra, a quantidade de israelenses que hoje em dia apoiam a guerra. Eu acho que o Netanyahu vai cozinhar a situação em banho-maria, da maneira como ele puder. A gente vai ter dias com grande número de mortos, como o dia de hoje, mas os ataques da Força Aérea eles devem ser praticamente a única arma do governo israelense nesse momento, salvo pequenas incursões terrestres, não a ocupação da faixa de Gaza inteira. E aí a gente vai esperar até o próximo acordo, né? Que pode demorar semanas, como pode demorar meses para acontecer, depende muito da vontade do governo dos Estados Unidos. O outro acordo aconteceu, a gente gostando ou não do Trump, e entendendo que ele não é nenhum pacifista, não foi essa a motivação dele, mas o outro acordo aconteceu porque o governo Trump estabeleceu essa exigência a Israel e o Netanyahu não teve como sair, como fugir disso. Eu acho que essa talvez seja a única esperança para que a gente tenha um outro acordo num espaço curto de tempo. É o Trump chegando à conclusão de que, olha, eu te dei já o que você pediu, agora me dá o cessar-fogo porque eu preciso dele para atingir meus objetivos. E se os objetivos, se as pretensões do Trump no Oriente Médio não incluírem o cessar-fogo na faixa de Gaza, o Netanyahu vai levar a guerra até o momento que ele não puder mais. E aí, talvez acabe o seu mandato aqui em Israel, se é que a gente vai ter eleições livres aqui quando acabar esse mandato, a gente não sabe o que vai acontecer com esse país, mas ele vai levar isso até até o lugar que ele quiser, ou que a população israelense de fato acorde enfim, tome alguma decisão, alguma posição, para que de fato os ataques cessem e o cessar-fogo seja assinado. Mas hoje em dia, a curto prazo, para nossa infelicidade, a única forma da gente interromper esses ataques e chegar a um cessar-fogo permanente é caso o governo dos Estados Unidos tenha o interesse nisso e decida forçar Israel a assinar esse acordo. É isso. Professor, quero muito te agradecer mais uma vez aqui, professor historiador João Miragaia, conversando com a gente no Em Detalhes. Obrigada, espero que a gente converse numa próxima oportunidade com a retomada, né? Falando sobre a retomada do cessar-fogo e dessas negociações. Obrigada, até mais. Obrigado a vocês, até a próxima. Até. Obrigada também você que me acompanhou até aqui. Agora, na sequência, você fica com o Mercado Investimentos e na sequência tem o Rolê ICL. Você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia pelas plataformas de áudio.
Até amanhã. Fala, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Você fica preocupado com os seus filhos, que eles estão se tornando sedentários, que só mexem ali na tela, no computador, ou quando às vezes seus filhos são um pouco mais velhos, eles entraram nessa onda de querer trabalhar e estão descuidando da saúde, quando eram mais jovens faziam esportes. Deixa eu dar uma dica para vocês. No dia 30 de março, a gente vai iniciar uma jornada esportiva, mas que tem uma aula inaugural que é aberta para todo mundo assistir, o Mark Allen, o maior triatleta de todos os tempos. Ele venceu 6 vezes o Ironman no Havaí. E ele traz ferramentas e conceitos para todo mundo poder aplicar na vida e buscar uma performance esportiva melhor, mas mais do que isso, esse gosto pela atividade física, pelo esporte e essa melhoria na saúde que todo mundo pode ter. Então, dá essa dica para os filhos de vocês assistirem essa aula gratuita.